Fala galera, tudo bem? Voltamos aqui com mais um novo vídeo. Eu sou o Ricardo Barros, professor de desenho geométrico, geometria descritiva. Estou apresentando aqui um terceiro vídeo aula, né, onde eu vou agora fazer um desenho isométrico de uma circunferência, né? Reparem que eu tenho aqui um bloco, tá? Eu tenho aqui a vista frontal, lateral e superior, como se fosse um bloco de madeira, só que eu tenho que representar o furo da peça, né, com uma circunferência isométrica, que no caso ela é como se fosse uma elipse, né? A gente fez isso aqui no exercício anterior, só que esse furo ele tem dos dois lados, mas a gente não vê a parte do furo, né, da vista oposta nesse lado aqui, porque a profundidade ela é maior. Então aqui a gente tem uma peça com profundidade menor, ela tem aqui só, eu estou trabalhando uma escala 1/50, então ela tem aqui 2,5, tá? A peça ela tem 8 centímetros, tá? A gente vai ver aqui, ela tem 8 centímetros, 8, tá? 8 por 8 por 8, todas as arestas são do mesmo tamanho, né? A gente já viu isso em outras construções, tá? Mas agora a gente vai fazer essa aqui, lembrando que esse furo ele vaza a peça de um lado para o outro. A gente consegue observar isso como? Quando eu tenho na vista frontal, você vê, né, uma totalmente quadrada, a vista de frente, né, uma face totalmente quadrada, tá? Você tem uma circunferência que passa para o outro lado. Quando você olha na vista lateral esquerda, né, que é essa daqui, lateral esquerda, você tem essa linha tracejada que representa, né, onde está realmente o limite desse furo, dessa circunferência vazada, tá? E olhando de cima para baixo, a gente consegue também observar através dessa linha tracejada, né, a mesma coisa, que é o limite da circunferência vazada. Esse pontinho com traço representa o centro da circunferência, tá? Que a gente vai achar aqui agora. E todo o procedimento é bem parecido, é praticamente igual com o que a gente fez nas outras construções, tá? Mas aqui agora eu vou fazer uma demonstração de como esse furo ele acaba sendo visível também, o da vista oposta, ele acaba aparecendo nesse lado, né? Porque a gente tem uma profundidade um pouco menor. Bem, então agora a gente vai fazer o que? A gente vai traçar as linhas diagonais, né? Vamos traçar as linhas diagonais, igual tá aqui, né? Como a gente já viu ali, para determinar o centro, tá? Diagonais, determinamos o centro. E agora a gente vai linha vertical passando pelo centro e uma linha que é horizontal, paralela que é o eixo isométrico, né? Enfim, achamos o centro. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar essa medida daqui para cá. Como a gente está trabalhando com escala de 1/50, vai ser o dobro. Aqui ela tem 0,5, aqui ela vai ter 1 centímetro então. Então eu vou marcar esse 1 centímetro, eu posso marcar, né? Eu marco, posso marcar nesse eixo principal aqui. Marco um para cada lado. 1 centímetro, tá? Que aí depois eu venho com os quadros só para poder fazer a linha paralela certinha, passando pelo esse ponto. Aqui. E a gente fecha ele aqui, ó. É como se fosse um quadrado dentro do outro, né? Foi o que a gente fez aqui também, nesse exercício aqui, tá? Ó, foi um quadrado dentro do outro, ok? E é nesse aqui que a gente então vai usar a construção, né? Ó, eu tenho aqui os dois ângulos obtusos, tá? E os pontos médios que serão utilizados para o traçado das linhas que vão determinar os centros, né? Então, ó, eu ligo aqui o ângulo obtuso, que é o centro, O1 e O2, para os pontos médios, tá? E aqui eu faço a mesma coisa. Para cá.
para cá. Com isso, ó, eu encontrei aqui já, então, os centros da minha circunferência, que é, no caso, a minha elipse, né, que está em perspectiva. Então, quando eu agora eu pego o compasso, abro exatamente esse raio, que é aquela linha que liga do ângulo ao ponto médio, né? Então, abro o compasso com esse raio, para ficar bem preciso. Faço já aqui, ó, o primeiro arco da circunferência, inverto agora, eu vou para o outro lado, faço o arco para cá, e agora eu só tenho que fechar com a ponta C aqui em O2, na verdade em O3 e O4, eu fecho aqui então o arco para baixo e para cima. Tá aqui, tá? Então esse aqui a gente já fez, né, algumas vezes. O problema agora é, a gente vai ter que fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Bem, a gente sabe que é o mesmo tamanho, todo ele é igual. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou traçar uma linha que já é, né, essa aresta do lado oposto. Essa aresta ela vem até aqui, tá? E essa aqui eu mantenho um paralelo, na verdade ela vai vindo aqui até aqui. Tá? Então, ó, esse quadrado aqui, ó, é o meu quadrado da face oposta. Ok? Bem, o que eu posso fazer aqui assim para adiantar, né? A gente pode fazer o seguinte aqui, ó. Eu tenho que achar esse quadrado agora naquele lado lá, né? Então o que eu vou fazer para determinar esse quadrado lá do outro lado? Bem, eu vou colocar aqui, vamos trabalhar com esquadro, tá? Eu vou colocar ele aqui e vou correr certinho, mantendo essa mesma linha paralela daqui para cá, ok? Eu vou manter aqui, ó, vou fazer a mesma coisa do outro lado, já tem também, que é essa daqui. Vou fazer desse ponto aqui, vou jogar lá para o outro lado também, ok? Porque quando eu descer a linha eu já sei onde é que vai estar o ponto, tá? E o mesmo esqueminha lá, eu sei que a minha diagonal, ó, tem a diagonal maior também lá no verso. A diagonal menor ela já está desenhada aqui. A maior com a menor, elas se encontram exatamente nesse ponto aqui, ó, tá? Então aqui eu vou fazer um xizinho aqui, porque, como eu falei, às vezes você pode se confundir porque tem muitas linhas. Então a diagonal maior, não, a maior com a menor, tá? Então, ó, reforço aqui para entender como é que é esse quadrado, né, do fundo, tá? Tenho o meu eixo vertical, vem até aqui embaixo. Reparem que essa linha aqui, ó, ela liga uma linha paralela para aquele eixo lá, tá? Porque eu tenho que manter aqui o mesmo rebatimento, tá? Bem, quando eu traço, no momento que eu tracei a minha linha diagonal, aqui eu já sei que esse ponto equivale a esse. Esse equivale a esse. Tá? Agora, eu tenho ainda esse ponto que eu tenho que colocar ali. Na verdade, eu tenho que só traçar essa linha aqui paralela para cá e para cá. Bem, então, ó, o meu quadrado lá atrás está aqui, aqui, aqui e aqui, tá? O objetivo é a gente conseguir visualizar isso, né? Eu tenho a minha face posterior à frontal, tá? Que é aquela que está do outro lado, ela está invisível pra gente. E tenho esse quadrado que limita
né, aonde vai entrar então a minha elipse. Eu marquei ela aqui um pouquinho mais forte, né, para que vocês possam entender melhor onde é que a gente vai trabalhar, tá? Então agora aqui eu tenho que fazer aquele mesmo esqueminha, ó. Eu já tenho aqui os pontos médios, tá? Vou traçar só esse outro ponto médio do eixo horizontal, que se encontra aqui e aqui, tá? Só para fechar aqui, eu vou ligar os ângulos obtusos aos pontos médios opostos, para poder encontrar o centro. Os pontos médios opostos, encontrar o centro interno, né? Que está aqui. Se eu ligar o outro, vou achar da mesma maneira. Bem, vamos lá. Eu agora vou fazer aqui agora a elipse daquele plano traseiro, né? Aquele plano inverso lá. Tá? Só essa parte dela que aparece. A gente pode, se quiser aqui, até fazer a outra um pouquinho mais clarinha lá por trás. A gente pode fazer ela um pouquinho mais clarinha lá atrás. Mas não há necessidade de fazer ela toda, né? Então vou deixar ela mais clarinha só para a gente poder entender o nosso traçado, né? Bem, correndo aqui e aqui, tá? Então o que a gente pode perceber? Eu já fiz a elipse lá do plano posterior, tá? E quando eu tenho uma peça, né, que ele é vazado de ponta a ponta, tá? A minha... é isso aqui, ó. Tá? Ela vai de um plano a outro desse bloco, tá? Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso dar uma reforçada com a caneta, né, na linha visível. Vou fazer isso aqui pra gente reforçar um pouquinho, entender um pouco melhor, né? A gente passa uma caneta preta aqui pra dar uma reforçada só no contorno aqui da elipse. Faço aqui pra baixo também. Mais, não dá erro aqui, né? E eu faço a mesma coisa aqui. Pronto, tá? E posso fechar aqui também esse lado aqui, ó. Vai sair um pouco fora do lugar aqui. Não tem problema não, sai um pouquinho fora, mas dá para entender, tá? Então, o que eu posso? Posso deixar mais clarinho, para não confundir tanto, né? E aqui a parte do furo também eu posso até apagar, para não complicar. E a gente tem então a peça vazada. Se vocês estiverem com... dá uma sombreada, a gente vai dar uma sombreada aqui nessa parte do furo, né, que é a base interna, né, da espiral, ó. Eu acho que visualiza um pouquinho melhor como é essa peça. Ok, ó, a gente brinca um pouquinho, dá um pouquinho mais escuro aqui, um pouquinho mais escuro aqui atrás também, aí a gente tem um sombreadinho, tá? Então a peça é essa, ó. Foi um bloco, a gente fez um furo, vazou ele, né? Através da construção da elipse, tanto de um lado como o outro, que foi vazado. Então aqui a gente consegue se enfiar uma caneta por aqui, ela vai ser lá do outro lado, tá?
Então, que o objetivo desse exercício foi para mostrar também que toda vez que houver a necessidade, né, de fazer uma perfuração dos dois lados, para que ela seja visível, né, tem que ser feito. Nesse caso, a gente fez, mas não apareceu. Reparem que essa parte aqui é essa daqui, né? Como ela apareceu dentro desse corte frontal, eu tenho que desenhar ela, né, no limite dela. Podia estar aqui, enfim. E aí depois eu reforço, né? Mas é legal deixar toda a construção aparente para ver como é que ela foi feita, ok? Então esse vídeo que foi mais para detalhar isso, né? Eu futuramente vou publicar mais uns 2 exercícios explicando, né, com peças diferenciadas, né, onde a gente também vai ter a construção da elipse, algumas vazadas, outras não, mas eu vou ver se eu passo isso para vocês em mais 2 ou 3 vídeos posteriormente. Tá combinado? Então é isso, tá? Eu peço que vocês aí tentem fazer esse exercício aqui, não é difícil, né? O objetivo realmente é fazer com que vocês pratiquem para poder entender melhor, tá? É fazendo que se aprende, né? Eu sempre falo isso em todos os vídeos, falo isso em sala de aula, né? É importante, a prática é como andar de bicicleta, é como falar inglês e como qualquer outra coisa. Se você não praticar, você não vai aprender, tá? E qualquer dúvida vocês coloquem lá nos comentários, acho que é importante, né? Vocês coloquem lá nos comentários, pode perguntar alguma coisa, sugerir, e eu respondo, ou eu faço um outro vídeo, tá? E não se esqueça mais uma vez de curtir o vídeo, né? Ativar lá o sininho e se inscrever no nosso canal, quem ainda não se inscreveu, que isso é importante para o nosso controle. Tá legal, galera? Então ficamos por aqui, tá? Faremos outros vídeos posteriormente, tá? Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço a todos, fiquem com Deus.